Muito bem, pessoal. Agora, quando a gente clicar nesse botão acesso aqui, ele deverá então fazer a análise do que eu digitei aqui, do meu usuário com a senha. Se existir, então ele vai oferecer então a possibilidade de acessar o sistema. Então, a gente vai clicar aqui nesse SQL aqui e a gente vai ter então que usar aqui no SQL mais uma manhãzinha aqui. Então a gente vai dizer o seguinte, para selecionar todos os campos da tabela login, onde, né, desde que, dá um enter aqui, desde que o meu campo nome, né, o meu campo nome seja igual a, vamos criar uma variável aqui chamada então, chamado nome, and o meu campo senha seja igual a uma variável chamada senha. Muito bem, vejo que está criado, que está definido. Okay? Eu não vou nem mostrar aqui a parte dos parâmetros, que seria a explicação de como isso funciona, porque vocês já devem entender, né? E quem assistiu as minhas videoaulas, né, na primeira DVD também já sabe. Então, vamos direto para o nosso código. Então, o que a gente vai fazer? Inicialmente, então, pessoal, vamos fechar essa nossa tabela aqui, certo? Esse nosso IB aqui, ok? Vamos fechar ele, então, lbquery login.close. Muito bem, fechamos ele. Fechamos nossa tabela. Agora a gente vai dizer que este mesmo IBQuery login aqui, na param by name, naquela variável que a gente criou lá dentro chamada nome, que está definida como string, ela vai receber, vejam bem, pessoal, vai receber o que eu digitei nesse campo aqui, o que eu digitei nesse carinha aqui, tá ok? Que é o meu edit usuário. Então vai receber o meu edit usuário.text. Ok. Da mesma forma, então, o meu campo que a gente criou, a minha variável que nós criamos lá dentro, chamada senha, que também está definido como senha, vai receber então o campo edit contra barra de espaço senha.text. Muito bem, defini, agora eu tenho que abrir, né, ib query login ponto open, muito bem, abrir, tá certo? Ok, pessoal, já fiz esse teste. Vamos executar esse aqui só para ver como é que tá. Claro que ele não tem nada aqui dentro, mas eu vou ter que ainda fazer com que ele execute primeiro. Por enquanto, eu vou fazer então de uma forma bem grotesca. Vamos jogar isso aqui para cá, tá? Vamos executar agora isso aqui. Muito bem, abriu aqui. Então o que que nós vamos ter que fazer aqui, pessoal? Aqui, ó, quando eu clicar nesse botão, ele vai analisar, né? Vai passar o parâmetro. Vai passar o parâmetro, então, que eu digitei no edit usuário para dentro do campo nome e o parâmetro, né, o conteúdo, o texto que eu digitei dentro do edit senha para a senha. Aí ele vai abrir e a gente vai fazer o seguinte, ó, se tiver pelo menos um registro aqui dentro, né, na minha tabela aqui, se tiver pelo menos um registro, tá, que seja igual ao campo que eu digitei, ao nome que eu digitei e a senha que eu digitei, então quer dizer que eu digitei então um usuário e uma senha corretas. Então eu vou ter acesso ao sistema, tá ok? Então vamos lá, cara. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Seguinte forma. Então, eu tendo um registro lá dentro, é porque existe aquele usuário, aquela senha que eu digitei. Então, eu vou dizer para ele que se no meu IB query, né, tiver pelo menos um registro, então existe então aqui, pessoal, o record count, certo? Que ele retorna então o número de registros,
Tá? Então ele conta então quantos registros existem nesta minha query, que eu dei um select asterisco, né? E passei aquele parâmetrozinho lá. Então, vou dizer assim, se existir pelo menos um, ou seja, se for maior do que zero, é porque eu tenho pelo menos um registro lá. Então eu já vou colocar aqui o begin e o end, porque eu já sei que eu vou colocar mais itens aqui dentro. Então, por enquanto, eu vou dar uma mensagem aqui, show message. Então, eu vou colocar aqui então acesso liberado. Ok? Se não, a gente vai colocar aqui então um acesso não liberado. Certo? Vamos agora executar esse nosso softwarezinho aqui. Vamos colocar aqui um neri, vamos dar um aqui, acesso liberado, porque existe, né? Se colocar neri qualquer outra coisa, acesso não liberado. Vocês estão vendo aqui? Eu tinha outro que era Lisiane, acesso não liberado. Acho que eu coloquei Lisiane com L minúsculo. Acesso liberado. Muito bem. Estão vendo aqui? Acesso não liberado. Então, pessoal, desta forma, a gente já conseguiu efetuar a conexão e verificar se eu tenho acesso ou não ao sistema. Então, vejo que a gente, através desses SQLs aqui, a gente fez com que ele fosse lá no banco, né, passasse esses parâmetros aqui e usei então aqui o record count, então, para mim analisar se eu tinha um registro, é porque eu digitei uma senha e um login válidos, tá certo? Se não, é porque eu não teria acesso. Veja, pessoal, para quem assistiu o meu primeiro DVD de Delphi, eu estou fazendo aqui de uma forma diferente do que eu fiz no primeiro DVD. Então, justamente para que vocês vejam de outra forma, de uma forma mais avançada, e tenham uma nova visão sobre a programação Delphi. Então, eu estou procurando, de forma alguma, repetir a programação que eu fiz no primeiro DVD. Então, isso vai ser muito útil para os que assistiram o meu primeiro DVD, então, que não vão estar vendo coisas redundantes. Tá ok, pessoal? E para quem está achando um pouquinho complicado isso aqui, assista o meu primeiro DVD ou então faça algum curso, né, mas é necessário que você tenha uma base então para acompanhar bem este curso de Delphi avançado, tá ok? Isso que a gente está vendo aqui só o básico por enquanto, tá bom? Então, pessoal, na próxima aula a gente continua isso aqui para que a gente então acesse o menu principal ou não quando eu acertar então o meu login e minha senha. Então, valeu, até a próxima videoaula, um abraço, tchau!